eu sou Walter Bruno Santos, professor de matemática. Hoje falaremos sobre raiz quadrada e raiz cúbica, aula para o 8º ano. Raiz quadrada, seja a e b números reais não negativos, dizemos que b é raiz quadrada de a se e somente se b elevado ao quadrado for igual a a. Repare alguns exemplos. Primeiramente, colocamos um exemplo genérico. Se eu tenho raiz quadrada de a é igual a b, observe que esse número pequenininho que está em cima da raiz a gente chama de índice. Nesse caso é 2, por isso que a raiz é quadrada. Lembrando que em uma raiz o número 2 pode ficar oculto. Se você vê uma raiz sem nenhum índice, quer dizer que essa raiz é quadrada. Esse sinal de raiz que a gente chama de radical, o número que está dentro da raiz que a gente chama de radicando e a resposta que a gente chama de raiz. Ou seja, raiz quadrada de a é igual a b se e somente se b ao quadrado for igual a a. Vamos a alguns exemplos. Raiz quadrada de 4 é igual a mais e menos 2. Por que mais e menos 2? Porque 2 elevado ao quadrado dá 4 e menos 2 elevado ao quadrado também dá 4. Raiz quadrada de 16 é igual a mais e menos 4. Por que mais e menos 4? Porque 4 elevado ao quadrado dá 16 e menos 4 elevado ao quadrado também dá 16. Raiz cúbica, seja a e b números reais, dizemos que b é raiz cúbica de a se e somente se b elevado ao cubo for igual a a. Exemplos. Raiz cúbica de a é igual a b, ou seja, b elevado ao cubo é igual a a. Lembrando que quando eu falo cubo, quer dizer que o índice da raiz é 3. Vamos a alguns exemplos. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Cálculo de raiz quadrada e raiz cúbica por decomposição em fatores primos. Podemos utilizar a decomposição em fatores primos para extrair a raiz de um número. Para isso, basta seguir os seguintes passos. Na raiz quadrada, decompor em fatores primos o número do qual pretendemos extrair a raiz e agrupar os fatores de 2 em 2. Retirar os primos agrupados de 2 em 2 do radical. Na raiz cúbica, decompor em fatores primos o número do qual pretendemos extrair a raiz e agrupar os fatores de 3 em 3. Retirar os primos agrupados de 3 em 3 do radical. Vamos a alguns exemplos. Raiz quadrada de 1.600. A primeira coisa é decompor o 1.600. Então vamos decompor o 1.600. 1.600 dividido por 2, 800. Dividido por 2, 400. Dividido por 2, 200. Dividido por 2, 100. Dividido por 2, 50. Dividido por 2, 25. Dividido por 5, 5. Dividido por 5, 1. Então essa é a nossa fatoração do número 1.600. Eu consigo agrupar esses números de 2 em 2, de maneira que fiquem quadrados perfeitos, ou seja, essa decomposição ficaria da seguinte maneira: 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 1.600 é a mesma coisa de raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Repare que a raiz é quadrada e todo mundo ali está elevado ao quadrado. Ou seja, eu consigo tirar os números para fora da raiz perdendo o quadrado. Ou seja, ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Ou seja, raiz quadrada de 1.600 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 5 é 40. Ou seja, a raiz quadrada de 1.600 é igual a 40. Um outro exemplo para a gente ver,
raiz cúbica de 216. Primeira coisa que a gente vai fazer é fatorar o 216. 216 dividido por 2 é 108, dividido por 2 é 54, dividido por 2 dá 27, dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Repare que eu consigo agrupar essa fatoração de 3 em 3, ou seja, isso é equivalente a 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Ou seja, raiz cúbica de 216 é equivalente a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Como a raiz é cúbica e os dois números dentro da raiz estão elevados ao cubo, eu consigo tirar eles para fora da raiz, ficando 2 vezes 3. Ou seja, raiz cúbica de 16 é igual a 2 vezes 3. Só que 2 vezes 3 a gente sabe que dá 6. Ou seja, raiz cúbica de 216 é igual a 6. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu sou Walter Bruno Santos e obrigado pela aula.